Oitavo ano. Nessa aula de hoje, nós vamos estar corrigindo a nossa segunda atividade relacionada a produtos notáveis e a fatoração. Nosso primeiro exercício é o número 17, na página 105. Seja n o resultado da operação 375 ao quadrado menos 374 ao quadrado. A soma dos algarismos de n é 18, 19, 20, 21 ou 22. Bom, eu poderia resolver a potência depois da subtração, ou seja, elevar 375 ao quadrado, depois 374 ao quadrado, e subtrair os dois números. Eu sei que a resposta seria extremamente grande, seria dois valores muito grandes, porque você multiplicaria 374 vezes 374, 375 vezes 375. Então, o que eu vou fazer é utilizar os nossos conhecimentos de produtos notáveis e fatoração. O que eu sei é que a menos b vezes a mais b é o mesmo que a ao quadrado menos b ao quadrado. Nós temos aqui esse valor. Nós temos o 375, que é o a elevado ao quadrado, menos o 374, que é o b, também elevado ao quadrado. Então, nós vamos voltar essa operação. Nós vamos fazer 375 menos 374, multiplicado por 375 mais 374. Porque assim, eu eliminei aqui as potências e ficou bem mais simples fazer o cálculo, já que 375 menos 374 é 1, e eu vou multiplicar pela soma de 375 mais 374, 749. Multiplicando, eu tenho 749. Eu encontrei o valor de n, mas não é n que o exercício quer como resposta. A resposta que o exercício quer é a seguinte: soma os algarismos de n, ou seja, eu vou observar que o número 749 ele é formado pelos algarismos 7, 4 e 9. E eu vou somá-los. 7 mais 4 é 11, 11 mais 9 é 20. Logo, a soma dos algarismos é 20, resposta correta, letra C. Nosso próximo exercício, número 20. O exercício 20, ele diz: fatore completamente a expressão x elevado a 3 mais x ao quadrado menos 4x menos 4. Eu fiz a fatoração pegando dois termos de cada vez. Eu peguei primeiro o termo x elevado a 3 e o termo x elevado ao quadrado. Eu observei que x elevado a 3 nada mais é do que x vezes x vezes x. E x ao quadrado nada mais é do que x vezes x. Eu vou pegar aquilo que está em evidência, aquilo que repete nos dois. Repete a letra x. E eu vou pegar duas, porque eu tenho duas em cada lado. Então, eu vou ficar com x ao quadrado. Eu vou multiplicar e dentro do parênteses vai ser aquilo que sobrou. No x elevado a 3, 2x está ao quadrado, então sobrou 1, eu vou repetir. Já no x ao quadrado, os 2x estão em evidência. Você não pode deixar o espaço dele em branco, então você sempre vai acrescentar 1. Por quê? Porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado, e x vezes x ao quadrado é x elevado a 3. Vou fazer o mesmo processo com os termos menos 4x e menos 4. O que tem em evidência? O que repete nos dois? O valor menos 4. Então, ele vai ficar em evidência e dentro do parênteses vai ficar aquilo que sobrou. O que sobrou? Sobrou o x no primeiro, onde era o menos x, o menos 4x, e no segundo, o menos 4 já está em evidência. Eu não posso deixar o espaço dele vazio, eu tenho que indicar que ele está ali. Então, se ele já está em evidência, basta acrescentar 1. Bom, agora eu vou juntar por agrupamento. Eu vou juntar os dois termos que estão fora, o x ao quadrado vezes o x ao quadrado menos o 4, e vou multiplicar pelos termos que estão dentro do parênteses, porque eles são o mesmo, x mais 1. E agora nós temos a forma fatorada. Nosso próximo exercício é o número 21.
O exercício 21, ele pede para fatorar as nossas expressões. Bom, na letra A, eu tenho 4 termos. Eu vou escolher 2 termos que têm algo em comum. Então, eu vou juntar o termo x mais bx, porque o que tem em comum entre eles é o x. Então, ele vai ficar em evidência. O que vai sobrar? Se o x já está em evidência, eu vou acrescentar 1 para marcar o lugar dele. E no bx, se o x já está em evidência, eu vou ficar com b. Mas, vou fazer o mesmo processo com CZ mais DZ. O que está em evidência aqui é o que repete, o Z. Dentro do parêntese, vai escrever aquilo que sobrou. Então, se eu tirei o Z, sobrou o C e o mais D. Observe que dentro do parêntese não tem o mesmo valor. Então, eu não posso continuar o processo, eu deixo do jeito que está. Na letra B, eu tenho 5z ao quadrado, t, mais 10t, menos 3ab, mais 5b. Os 2 primeiros termos, eles têm 2 coisas em evidência. Eles têm a letra T e também tem os números, porque o 5 e o 10, ele pode ficar em evidência, já que o 10 você pode escrever como sendo 2 vezes 5. Então, eu escrevi o 5 e o T em evidência, e agora dentro do parênteses vai ficar aquilo que sobrou. No termo 5z ao quadrado t, tanto o 5 como o t está em evidência, então o que sobrou? Z ao quadrado. O z ao quadrado e o 2 estão agora dentro do parênteses. Lembra que quando você multiplicar o valor que está fora do parênteses, ele tem que ser igual aos valores anteriores. Então, quando eu multiplicar 5t z ao quadrado, eu volto a ser 5z ao quadrado t. E quando eu multiplicar 5t vezes 2, eu volto a ter 10t. Nos próximos termos, eu tenho menos 3ab mais 5b. O que está em evidência aqui é o b. Então, eu escrevi ele com sinal negativo, menos b. Eu tenho que tomar cuidado porque o sinal de dentro tem que estar de uma forma que o primeiro termo fique negativo e o segundo positivo. Então, se eu coloquei o b como negativo, o primeiro tem que ser positivo e o segundo negativo. Bom, se eu tirei o B, eu ainda vou ter o termo 3A. Então, ele vai estar em evidência. Já no 5B, se o B já está em evidência, só sobrou o termo 5. Por que eu escrevi ele negativo? Porque menos vezes menos é mais. E o 3, por que eu escrevi ele positivo? Porque mais vezes menos é menos. Então, volta ao original. Como dentro dos parênteses não são valores iguais, não são os mesmos termos, então eu não vou continuar o processo de fatoração, vou deixar do jeito que está. Letra C. BD mais CD mais D mais X, CX mais BX mais 1. Eu tenho em comum os 3 primeiros termos e depois os outros 3 últimos termos. Então, primeiro eu vou colocar em evidência os termos BD, CD e D. Todos têm a letra D, então o D ficou em evidência. Se eu tirei a letra D, o primeiro sobrou B, o segundo sobrou C e o terceiro é apenas o D, e ele já está em evidência. Mas você precisa marcar o lugar dele, então você vai colocar o número 1. Vou fazer o mesmo processo agora com os 3 últimos termos. O X está em evidência, o X aparece em todos. Então, eu vou escrever o X e o que vai sobrar? C, B, e o X já está em evidência e só tem ele. Então, vou marcar com 1. Observe que nesse caso, você tem dentro do parênteses os mesmos valores. Então, você continua o processo de fatoração. Eu vou repetir o D mais o X vezes B mais C mais 1. Bom, vamos agora para o nosso próximo exercício, letra D. Eu tenho z ao quadrado
menos 26e mais 169. Eu tenho aqui o que nós chamamos de trinômio quadrado perfeito. Ele pode ser escrito na seguinte forma: a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Quem é o a? O a é o z, já que ele está ao quadrado. Quem é o b? É o 169. Mas ele tinha que estar ao quadrado, o b tinha que estar ao quadrado. Então, isso quer dizer o quê? Que número que eu multiplico por ele mesmo, que é 169? É o 13. E ele vai ficar como? Vai ficar o a menos o b elevado ao quadrado. Então, como eu fiz? Eu fiz uma forma fatorada. Z ao quadrado. O z é o a, menos o 2 da fórmula. O a vale z, então vezes z. E o b é o número que se multiplica por ele mesmo é 169, então é o 13. Mais 13 ao quadrado. Observe que ao resolver essa expressão, você volta na expressão original. Então, se eu sei que o z vale a e o b vale 13, basta escrever nesse formato. Z menos 13 elevado ao quadrado. Nosso próximo exercício, número 23. Qual a forma fatorada da expressão 8x elevado a 3 menos 6x ao quadrado mais 6x menos 27? Bom, aqui eu vou analisar de dois em dois. Eu vou analisar primeiro 8x elevado a 3 menos 36x ao quadrado, porque eu tenho o x em ambos os termos. E o 8 e o 36, eu também posso escrevê-lo de forma fatorada. Por quê? 4, o 8 eu posso escrever como sendo 4 vezes 2, e o 36 eu posso escrever como 4 vezes 9. Então, o 4 fica em evidência. Quando você vai colocar uma letra em evidência, e tem várias, você vai pegar sempre aquela com menor expoente. Então, se eu tenho x ao cubo e x ao quadrado, eu vou pegar o x ao quadrado. O que eu fiquei com em evidência? Eu fiquei em evidência com 4x ao quadrado. Então, eu preciso voltar no 8. Então, 8 dividido por 4 é 2. Se eu tenho x elevado a 3, e aqui já tem x elevado a 2, só falta mais 1. Então, eu fiquei com 2x. Menos 36 dividido por 4 é 9. Porém, o x ao quadrado ele já está em evidência, então não precisa preencher com mais nada. Mas, vou para o segundo, o terceiro e o quarto termo. 6x e o menos 27. Eu não tenho a letra x repetindo, mas o número 27, ele pode ser escrito como sendo 3 vezes 9, e o número 6 pode ser escrito como 3 vezes 2. Então, o número 3, ele pode estar em evidência aqui. Eu escrevi o 3 em evidência, 6 dividido por 3 é 2, e eu repeti o x. Menos 27 dividido por 3, menos 9. O que eu reparo aqui é que dentro do parênteses tem a mesma coisa. Então, eu vou primeiro começar com aquele que está fora, 4x ao quadrado mais 3, e agora vou fazer o que está dentro do parênteses, 2x menos 9. Nosso próximo exercício é o número 24. Classifique em verdadeiro ou falso. Bom, na letra A nós temos x mais a ao quadrado. Ele é igual a x ao quadrado mais a ao quadrado? Não, é falso. Aqui o que nós temos é um quadrado da soma. Então, você vai primeiro elevar o primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado. Depois, você vai multiplicar o expoente 2 pelo termo x pelo termo a. Então, vai ficar 2xa. E o terceiro termo é elevar o segundo ao quadrado. Então, a ao quadrado. Então, faltou o termo 2xa. Letra B. X mais a ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado? Verdadeiro.
é o mesmo que nós fizemos na letra A. Letra C. M ao quadrado mais M ao quadrado é igual a M mais N ao quadrado? Não, é falso. Nós vimos que quando nós temos parentes, ele é diferente de quando não tem parentes. Então, quando eu tenho o M ao quadrado mais o N ao quadrado, é uma coisa. Mas quando eu acrescento parentes, quer dizer outra. Quer dizer que primeiro eu vou levar o M ao quadrado, depois eu vou multiplicar 2 vezes M vezes N, e por último eu vou levar o N ao quadrado. Então, a letra C também é falsa. A letra D, eu tenho R ao quarta menos S à quarta igual a R ao quadrado menos S ao quadrado elevado ao quadrado. Bom, por que é falso? Porque aqui o que você tem, na verdade, são dois termos e eles estão subtraindo. Então, a ideia aqui é um pouco diferente. Quando ele está subtraindo, quer dizer que você tem o R ao quadrado mais o S ao quadrado vezes o R ao quadrado menos o S ao quadrado. Se ele fosse no formato que está aqui, nós chegaríamos em três termos, como foi o caso da letra A e da letra C. A única diferença é que o segundo termo seria um sinal negativo. Então, a letra D também é falsa. Na letra E, nós temos R ao quadrado menos S ao quadrado elevado ao quadrado, que é semelhante à nossa questão D, e nós vamos ver como é a forma verdadeira dela e por que a letra D realmente está falsa. Porque você vai levar o primeiro valor ao quadrado. R ao quadrado, R é a quarta. Depois você vai multiplicar o expoente 2 vezes o R ao quadrado vezes o S ao quadrado. Mas como ele é negativo, ele fica negativo a resposta. Fica menos 2R ao quadrado, S ao quadrado. E por último, você vai elevar o termo S ao quadrado, S é a quarta. Então, a letra E realmente está verdadeira. Nosso próximo exercício é o exercício 25. Sabendo que x mais y é igual a 5 e x menos y é igual a 1, dê o valor de x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Bom, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, ele é um quadrado perfeito, um trinômio quadrado perfeito. Então, como eu posso escrever ele? Eu posso escrever ele como sendo o x menos o y elevado ao quadrado, dentro do parênteses. Por que é negativo? Porque o segundo termo ele é negativo. Por quê? Se eu fizesse o contrário, voltaria no valor original da expressão. X ficaria ao quadrado, eu multiplicaria 2 vezes x vezes y e multiplicaria o y ao quadrado, como nós fizemos no exercício anterior. Então, como nós ficamos com x menos y ao quadrado, eu sei o valor de x menos y, o exercício falou que vale 1, então eu substituí e fiquei com 1 ao quadrado, 1. Nosso próximo exercício é o número 1 da página 106. A forma fatorada da expressão A mais B vezes Y mais 2 vezes A mais 1B é. Você vai analisar aqui que ele já está um pouco fatorado. Por quê? Porque o y ele está multiplicando A mais B e o 2 está multiplicando A mais B. Esse 1B, ele está aqui apenas para nos confundir. Por quê? Escrever um B e escrever B quer dizer a mesma coisa. Então, o que está dentro do parênteses é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa de dizer que A mais B vezes Y mais 2 vezes AB, Y.
Eu vou pegar primeiro os dois termos que estão fora do parênteses, o y mais 2, e como os valores que estão dentro, a expressão que está dentro do parênteses é igual, basta multiplicar por ela. A mais B. Resposta correta, letra B. Nosso próximo exercício é o número 3. O valor de 12.345 ao quadrado menos 12.344 ao quadrado é... Bom, o que eu vou fazer aqui é utilizar o mesmo processo que nós utilizamos no exercício 17. O A vai ser o 12.345, o B, o 12.344. Eu vou subtrair esses dois valores e depois eu vou somá-los. E a resposta nós vamos multiplicar. Então, vai ficar 12.345 menos 12.344 é 1, e eu vou multiplicar pela soma. 12.345 mais 12.344, 24.689. Multiplicando os dois números, eu tenho 24.689. Se você fosse resolver a potência, você encontraria um número extremamente grande e você teria mais dificuldade para resolver. Nosso próximo exercício é o número 4. De acordo com as técnicas de fatoração, nós temos a ao quadrado menos b ao quadrado é o mesmo que a mais b vezes a menos b. Nós já até utilizamos esse processo. Então, 7 ao quadrado menos 1 ao quadrado é o mesmo que 7 mais 1 vezes 7 menos 1, que é 8 vezes 6. Ele somou 7 mais 1 e ele subtraiu 7 menos 1 e multiplicou os dois valores, como nós fizemos no exercício anterior. 12 ao quadrado menos 1 ao quadrado vai ser 12 mais 1 vezes 12 menos 1, que é 13 vezes 11. 10 ao quadrado menos 1 ao quadrado é o mesmo que 10 mais 1 vezes 10 menos 1, ou seja, 11 vezes 9. Já o número 1999 ao quadrado menos 1.000 menos 1 ao quadrado é o mesmo que 1999 mais 1 vezes 1999 menos 1, ou seja, 2.000 vezes 1999. Bom, com isso, podemos afirmar que a soma dos algarismos do produto de 2001 vezes 1999 é igual a Bom, como nós vimos no primeiro exemplo, eu encontrei 8 vezes 6 porque eu peguei o 7, somei com 1 e multipliquei por 7 menos 1, que é a mesma coisa que 7 ao quadrado menos 1 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, 1 ao quadrado é 1, e 49 menos 1 é 48. Então, eu vou fazer o mesmo processo inverso. 2001 vezes 1999 nada mais é do que 2.000 mais 1, que é 2001, vezes 2.000 menos 1, que é 1999. Então, eu vou pegar esses dois valores e vou elevar ao quadrado, como nós fizemos com 7 e 1. Então, fiquei com 2.000 ao quadrado menos 1 ao quadrado. 2.000 ao quadrado é o mesmo que multiplicar 2.000 por 2.000. São 4 milhões. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1. 4 milhões menos 1? 3.999. E 999 mil.
O que ele pede no exercício? Ele não pede apenas para você encontrar o resultado. Ele pede para você somar os algarismos. Esse número ele é formado pelo algarismo 3 e por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos 9. Então, eu vou somá-los. 3 mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9. 57. Logo, a resposta correta, letra B. É importante vocês entenderem o que está sendo pedido no exercício, porque muitos alunos conseguiram chegar na resposta final, mas não soube qual opção marcar, porque não percebeu que era só somar os algarismos quando terminasse para encontrar a resposta correta. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar corrigindo os demais exercícios de matemática.